Ele é meu Muito amor. bem. Queridos, nós vamos orar Aqui dentro, ó. para início a nossa escola bíblica. Eu vou pedir com Douglas, nos elevadores de oração. Depois entrou a Marília e o Marquinhos. Ficou a Marília. Deus, amado Pai, obrigado por essa manhã. Os dois abraçadinhos. Os dois ficaram assim na minha barriga. Deixa eu mostrar. Era Estamos assim. aqui, Deus, para aprender mais de Ti. O Senhor tem a plena liberdade, Deus, para falar os nossos corações. Morava lá Para e que o Senhor quiser mudar, ensinar para quem está soltando, como o Pai de Deus foi. Travou aqui, ó. Cada caminhão, banho, qualquer lugar, via internet, via aqui, Deus, veja. Pastor, que possa ter palavra de Ti. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Queridos, muito bem, nós vamos pensar um pouquinho sobre a didática de Jesus, ok? Que são as parábolas que ele proferiu durante boa parte do seu ministério. Para os irmãos, o que são parábolas? Como é que você definiria o termo parábola? De cada vez. O quê? Comparação. Uma comparação. Uma comparação do que com o quê? De uma mensagem que você queira passar para traduzir. Uma comparação de uma historinha com um modo de viver. Sim, uma comparação de uma história do cotidiano com algo, com alguma verdade implícita nessa história. Seria um ilustrativo. Uma ilustração para a vida do dia a dia. Muito bem, muito bem. Muito bem. Qual a importância que os irmãos consideram que as parábolas de Jesus tiveram no seu ministério? Qual é a importância? Ensinou através das atitudes. Qual a importância das parábolas? A mensagem Bom, por partes, né? Diga, Lazinho. A mensagem foi explicada por meio de parábolas para facilitar a compreensão das Aí que nós vamos entrar. Essa é a discussão. Será que ele queria facilitar? Não queria? É um bom questionamento. Diga. transmitir o conhecimento. Transmitir o conhecimento. Transmitir o conhecimento de Jesus para o povo. Seria transmitir o conhecimento de Jesus ou transmitir uma mensagem de Jesus? A mensagem dele. A mensagem. Tá bom. E outra coisa que nós vamos discutir aqui, que eu estou fazendo essas perguntas como para a gente começar a abrir nossa cabeça aí, como se interpreta as parábolas? Como que se interpreta? Um de cada vez. Quando você lê uma parábola, como é que você interpreta ela? Patrícia? Como é que você interpreta uma parábola? Não interpreta? Hein? É figurativo, né? É uma imagem figurada e você... Como é que a gente vai chegar a um consenso de qual a interpretação da parábola? Porque você concorda que se é uma ilustração, eu posso ter um discernimento, o Douglas, outro Biatan, e outros sobre. Essas questões nós vamos abordar hoje. Nós vamos discutir, estudar, refletir com mais carinho. Ô, Guilherme, não conseguiu fazer a... Quê? Aí você pode continuar, né? Tá bom. É por que aconteceu? Não estava ligado na tomada. Tá. Nós tivemos um probleminha, hoje é dia dos problemas, né? Muito bem. Mas o que são parábolas, então? A definição clássica, daqui a pouquinho... Aí, ó, você está abrindo já aí, ó.
A definição clássica que a gente dá para parábolas é o seguinte: parábolas são histórias imaginativas ou verdadeiras, narradas com a finalidade de ensinar lições de sabedoria, de moral e ou de religião. Olha o significado mais amplo do termo parábola, né? Quais são, então, as principais características da parábola? A primeira é que são narrativas baseadas no cotidiano dos ouvintes. Quando eu falo assim, que são narrativas baseadas no cotidiano do ouvinte, qual que é a primeira parábola que vem à sua mente? Ou não vem nenhuma? Semeador. Por que quando eu falo que são narrativas baseadas no cotidiano dos ouvintes, por que é o segundo slide já? Por que você vê a parábola do semeador, Douglas? Faz parte. Todo mundo. Agora, será que o Douglas, vamos imaginar um adolescente que nasceu na cidade de São Paulo e nunca saiu da cidade de São Paulo. Será que a parábola do semeador ele consegue, é uma coisa do cotidiano dele? Pode não ser do cotidiano, mas ele tem esse conhecimento que é muito bom. Então, primeira característica é que são narrativas baseadas no cotidiano ou, como o Douglas disse, no conhecimento da pessoa, né? Havia um homem que procurava uma pérola de grande valor. Todo mundo consegue imaginar um sujeito fazendo uma busca de uma pérola de grande valor, né? E ele tem um elemento, normalmente, que característica de exótico ou surpreendente. Pensa aí numa parábola que vem à sua cabeça que tem esse elemento exótico, surpreendente. Quem dá uma dica aí? Tem uma que ficou famosa demais. Talvez. A parábola, entre todas que Jesus falou, está entre as top 3 de parábolas de Jesus que ficou mais conhecidas. Espiritual é uma delas, mas tem uma outra. Quando você fala em parábola, o que você vê na sua cabeça? Quais são as histórias mais conhecidas de Jesus em termos de parábola? Bom Samaritano. Porque bom samaritano são dois. É bom ou é samaritano? Os dois juntos não pode. Entendeu? Então tem um elemento exótico. Quando Jesus fala assim, o cara vem perturbar a vida de Jesus, quem é meu próximo? Não sei o que lá, e Jesus fala assim, rapaz, vou te contar uma história, você vai entender quem é seu próximo. Havia um homem que estava descendo pela estrada, ele foi assaltado, deixado como nu, quase morto, passou um sacerdote, passou de largo, por quê? Ele não podia encostar porque estava, né? Aí tem essas questões, nós vamos tratar aqui um pouquinho. Ele não podia encostar porque ele era sacerdote, se ele encostasse, ele estava impedido, se o cara estivesse morto, estava impedido, inclusive, de exercer sua função ministerial. Passa de lá, o levita, a mesma coisa, passa de lá. Aí, quando Jesus fala assim, eu acho que todo mundo estava ouvindo assim, pô, Jesus vai falar agora do judeu comum, do cara do povo que vai ser o herói da história. Só que Jesus usa um elemento exótico, surpreendente. Aí passa um samaritano. Aí fica assim, pô, estragou a história. Passa um samaritano. O samaritano vai lá, tira a roupa dele, parte da roupa dele, cuida do cara, trata do cara, leva uma hospedaria, paga e fala assim, olha, eu estou indo viajar, quando eu voltar, se tiver mais alguma despesa, eu pago mais. Ele olha para o mestre da lei e fala assim, quem que foi o próximo? Você não quer saber quem que é o próximo? Quem foi o próximo desse sujeito? Aí o cara fala assim, foi aquele que agiu com misericórdia. Ele não fala o nome samaritano. Não fala. Foi aquele que agiu. Então, vocês percebam que são narrativas. A narrativa do bom samaritano, ela é extremamente simples. Apesar de estar embebida de cultura judaica, é uma narrativa simples. E que
as pessoas conseguiam entender e que tinham elementos exóticos surpreendentes. Diga. O título bom samaritano já faz parte da interpretação. Sim. Jesus nunca chamou ele de bom. Como um certo samaritano. Exato. Ele chamou de bom. Exato. É verdade. Na realidade, a maioria dos títulos Na Bíblia, a despeito só do livro de Salmos, que esse sim tem título no original, quase todo o resto da Bíblia, os títulos são dos editores, não são narrados na Bíblia, né? Como o Bom Samaritano ou Samaritano, não tem esse título. Na realidade, o texto ele não tem capítulo nem versículo, né? Ele é do início ao fim diretão. Depois, né, para facilitar a vida nossa, que foram criados capítulos, depois foram criados os versículos e depois foram criados, então, os títulos. Inclusive, os irmãos podem perceber que conforme uma tradução ou outra, o título é diferente, porque está, né, a visão um pouquinho diferente. E o último tópico das principais características são histórias de fácil memorização. Se eu pedir aí, pensa aí mentalmente, 5 parábolas de Jesus. Quem consegue mentalmente pensar em 5? Se eu falar 10, o pessoal que tem mais tempo de caminhada cristã, lembra de 10 parábolas de Jesus. Olha como é que ele é fácil de gravar. Porque são histórias baseadas no cotidiano, que tem algo surpreendente. Esse algo surpreendente prende a nossa memória e por isso é fácil a memorização. Ok? Eu acredito muito, meus queridos, que nós devemos ser sempre uma igreja contextualizada. Eu acho que isso é fundamental para a saúde da igreja. Mas, ao mesmo tempo que devemos ser contextualizados, nós devemos ter cuidado para que não haja uma banalização da verdade do Evangelho. Eu queria uma lição, eu achei muito interessante. Qual a diferença entre contextualização cultural para transmitir o Evangelho e o perigo do caminho da banalização ou da diminuição das verdades bíblicas? Aí, meus queridos, mora o perigo de você falar assim, não, essa parábola de Jesus, do bom samaritano, ou do semeador, ela só tem valor para as pessoas que viveram naquela época. Será que é verdade? Como é que é? Será que a gente pode contextualizar? Será que, como Douglas falou, que mesmo a pessoa que mora em São Paulo, no século XXI, ela consegue entender e aplicar a parábola? Como é que é a opinião dos irmãos sobre isso? Consegue? Por quê? Sim. verdades absolutas. Tem verdades absolutas. E isso aí, você está tocando. Um assunto que é um verdadeiro desespero, né? Para a época que nós vivemos, a pós-modernidade, né? Tem alguns pensadores atuais aí que já estão falando que nós estamos deixando a pós-modernidade para uma nova realidade, né? Eu nem acostumei com a pós-modernidade e já estão querendo mudar o negócio. Mas, para muitos, não existe mais verdade absoluta. Olha só. Não existe mais verdade absoluta. Cada um tem o quê? A sua verdade. E eu convivo com a minha verdade, você convive com a sua verdade e a gente caminha junto. A verdade absoluta. Exatamente. É o contraditório da teoria, né? Exatamente. É verdade, interessante. Mas nós não cremos nisso. Nós, como Igreja de Jesus Cristo, nós cremos que existe verdade absoluta. E ela se revela na palavra de Deus. Segundo. Então, ela se revela na Bíblia.
Nós cremos que aqui está a verdade absoluta. A pós-modernidade entrou na teologia, meus irmãos. Um negócio que me assusta. Muita gente que até muito pouco tempo era benquista no meio de igreja reformada, hoje afirma, sem constrangimento nenhum, que a Bíblia contém a palavra de Deus. Olha só que sutileza que a pós-modernidade trouxe para a percepção do que é a Bíblia. Ela contém a palavra de Deus. Qual que é o perigo dessa afirmação? Você relativiza, então ela contém, mas não é. Então ela tem coisa que é a palavra de Deus e tem coisa que não é de Deus. E aí você relativiza. Agora, quem que é o termômetro daquilo que é e daquilo que não é a palavra de Deus? A consciência de cada um. Aí você faz o que você quiser com a Bíblia. Você faz o que você quiser com a Bíblia. Diga. Ah, tá. Tá vendo? Então, é igual escola. Você fala, tio. Por causa do microfone de ambiência. Nós estamos chique demais. Muito bem. Vamos. Qual era a intenção de Jesus? Aí, Lázaro, você falou no início que a parábola é uma forma de Jesus ensinar. Os irmãos acham que a intenção de Jesus era facilitar ou complicar com o aprendizado de algumas pessoas com suas parábolas? E aí? Era facilitar ou complicar? Facilitar para um, complicar para outros? Vamos ver. Tem uma... Abra sua Bíblia aí em Mateus 13. O capítulo 13 de Mateus é um capítulo especialmente importante no que concerne a questão das parábolas. Porque lá nós temos 7 parábolas, todas 7 com um tema só, que é o reino de Deus. Ok? Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Olha só que interessante a pergunta que os discípulos fizeram para Jesus. Os discípulos, neste momento do início do ministério de Jesus, ainda não tinham entendido por que Jesus usava parábolas. O capítulo 13, e Mateus faz a narrativa do ministério de Jesus mais ou menos de forma cronológica, um pouco cronológica, é a primeira vez que tem narrado parábolas, é no capítulo 13 de Mateus. Depois ele usa em profusão. E eles perguntaram, por que você usa? E aí a gente tem 2 teorias. E é mais ou menos na linha que o pastor Marcelo nos disse. Alguém abra aí para mim? Leia aí para mim, Douglas. Marcos 4, 11 e 12. E Patrícia, depois leia para mim Marcos 4, 33. Pode ler. Ele respondeu: a vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas os de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Olha só que texto difícil da gente entender, meus irmãos. Então Jesus está falando assim, Chacrinha, acho que leu esse texto, né? Eu vim aqui, como é que ele falava? Eu vim aqui para complicar, para simplificar. Não era o Chacrinha que tinha uma frase dessa, né? Quando o arco-íris era preto e branco ainda? Quem foi Chacrinha, né? Você não lembra do Chacrinha não, né? Não lembra não. Nessa época você estava aposentado já, né? Fazendo outras coisas que não vendo Chacrinha. É muita cara de pau.
Vamos ver agora Marcos 4:33. Patrícia. E com muitas parábolas faz dirigir a palavra, segundo que podiam compreender. Olha só. Aí, no mesmo capítulo, já dá uma visão diferente. Queridos, vocês concordam comigo que se a intenção era esconder a verdade dos de fora, Jesus poderia simplesmente não falar nada para essas pessoas? Perdão, pastor? Não. Ah, se pode complicar, para que simplificar? Eu acho que tem um aspecto aí, né, que é profético. Porque o texto de Marcos 4, 11, 12 é o cumprimento de uma profecia. Existe no ensino de Jesus de parábolas e algumas que as pessoas não podiam compreender um significado profético. Mas será que todas as parábolas de Jesus, ele não tinha a intenção de que as pessoas as entendessem? Vamos ver um pouquinho sobre isso. A gente tem que entender um pouquinho, a gente vai perceber com mais detalhe, que eu acho o ponto alto dessa lição vai ser um pouquinho mais na frente, como a gente interpreta a parábola, é que as parábolas são usadas por Jesus como resposta à crescente oposição dos judeus ao seu ministério. Então, como resposta à oposição que os judeus começaram a fazer em função do ministério de Jesus, ele começou a contar parábolas. Aí a gente começa a entender o porquê algumas ele tinha a intenção clara de passar uma verdade, mas as pessoas não tinham como entender. E depois ele explicava em particular para os seus discípulos. Os discípulos, e olha só, essa dificuldade não era só dos ouvintes, os próprios discípulos. Alguém lê aí para nós, Nicole, Mateus 15, 16. E Pedro, tomando a palavra, disse: explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: até vós mesmos estáis ainda sem entender? Olha só. Até vós mesmos estáis, vocês não entendem? Os discípulos, então, se era a teoria de que alguns advogam que a parábola era exclusivamente para os de dentro do ministério de Jesus, esse texto não colabora com essa ideia. Tem outros que não colaboram com essa ideia? Tem vários outros. Jesus muitas vezes foi explicar com calma a parábola do semeador, que é tão simples, Douglas, para a gente hoje, mas a gente lê o quê? A gente lê a parábola e a explicação. A gente lê as duas coisas juntas. Várias vezes. Espero, né, meus irmãos, que na casa de vocês sejam várias vezes. Tenho esse anelo no meu coração. Que você leu isso várias vezes na sua vida. Fica muito mais fácil. Quem nasceu no Evangelho, então, né, Patrícia, Luciana, que estão aí no Ministério Infantil, as crianças que têm o privilégio de crescerem na igreja, conhecem essa historinha desde pequenininho. Mas para quem estava ouvindo a primeira vez, nem os discípulos que andavam com Jesus estavam entendendo o que estava acontecendo. Então, as parábolas também não eram incompreensíveis exclusivamente, elas eram compreendidas muitas vezes por aqueles que estavam lá de fora, que também derruba a ideia que ele falava exclusivamente para confundir as pessoas. Lucas 20, 19. Lucas 20, 19. Quem achou aí? A lei dos chefes dos sacerdotes procurava uma forma de prendê-lo imediatamente, pois perceberam que era contra eles que ele havia contado essa parábola. Pois perceberam o quê? Que era contra quem? Eles, o que o texto está falando aí? Nós entendemos o recado. Nós entendemos o recado, esse recado é para nós.
Olha só. Então a parábola não era compreensível exclusivamente para os de dentro. E não era compreensível todas as vezes para os que eram de dentro. Eles também tinham dificuldade. Os de fora tinha hora que também entendiam a parábola. Leia o Tani, 10, 36 e 37. Lucas 10. Lucas 10, 36 e 37. Qual destes três você acha que foi próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele. Respondeu o perito na lei. Olha só, meus irmãos. O perito da lei, que era o de fora, que era aquele que estava ali, que o texto bíblico fala que foi perguntar para Jesus para atazanar a vida dele, também compreendeu. Apesar dele não concordar, se você for perguntar para ele, você concorda com essa teoria do bom samaritano, do título que nós colocamos depois? Você concorda? Não concordo não, rapaz. Samaritano e bom não cabe na mesma frase, não. Ou é uma palavra ou é outra. Mas ele pode não ter concordado, mas ele compreendeu. O texto é claro sobre isso. Ok? Então, queridos, vamos pensar aí. Devemos entender, então, as parábolas como um recurso didático de Jesus para alcançar os ouvintes e ensinar os seus discípulos. Então, para alcançar os discípulos, para alcançar os seus ouvintes, aqueles a quem ele queria que fosse ensinado, de forma profética, ele falava e não era entendido. Então, cumprindo o que se dizia no Velho Testamento acerca disso, mas ele várias vezes tinha intenção de passar princípios do reino de Deus, do estabelecimento do reino de Deus, através de parábolas. Nós temos que entender, queridos, que os discípulos não tinham tanto tempo, né? Jesus não criou um curso de liderança avançada para os discípulos, né? com uma carga de leitura de 5 horas por dia, como é que a gente pode falar com laboratório prático em igrejas, não tinha nada disso. Então Jesus usou isso, as parábolas, como uma forma, no curto tempo de ministério dele, para ensinar. Olha só as características desse uso didático de Jesus para com os ouvintes e para com os discípulos. Primeira, a parábola é abrangente. Ela é não discriminatória. De repente eu vou contar uma parábola aqui sobre princípios jurídicos, não sei o que lá. Provavelmente quem vai entender aqui, o Guilherme, o Rafael, o Douglas, o Lázaro não, que não passou na ordem da OAB, não vai entender não. Só depois que passa na ordem da... O quê? Está entendendo mais que vocês, né? Pois é. Nós temos aqui quatro advogados. De repente vai fazer uma parábola, uma analogia que somente eles vão entender. Muitas vezes vai fazer uma analogia que quem mexe com outra área... Não, a parábola de Jesus ela é o quê? Ela é abrangente. Ela é não discriminatória. Todo mundo consegue entender o conteúdo. Como eu disse, Jesus tinha um tempo de ministério muito curto na face da terra e ele precisava de contar histórias que fossem fáceis de serem memorizadas. E olha só, meus irmãos, com o passar do tempo, os discípulos puderam, então, depois refletir. É aquele negócio que caiu a ficha. Sabe aquele sujeito que o raciocínio é meio lento? Ri 3 dias depois da piada, ele ouve a piada, vai processando a piada, depois de 3 dias que ele dá aquela risada gostosa da piada, que a ficha custa mais a cair. Marcelo, falar em ficha difícil de cair, leia aí para mim, João 16, 12. João 16, 12. Ainda tem muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Então agora vocês não... Tem muita coisa, mas vocês não vão compreender tudo agora. Lá depois, passado o tempo,
E a gente tem muitas vezes a interpretação, meus irmãos, errônea, que os evangelhos que estão narradas, as parábolas de Jesus, elas foram escritas, parece que tem um tacógrafo, né? Igual o tribunal, o Jesus ia falando e o tacógrafo ia escrevendo lá para. Não, não foi assim. Todas a escritura, a redação dos evangelhos foram anos depois de Jesus ter ressuscitado. Né? Alguns estudiosos aí narram, né, declaram que o primeiro evangelho narrado foi mais ou menos em torno de 40, 45 depois de Cristo. Olha só o tempo que precisou, quando eles falam, a gente precisa registrar aquelas conversas de Jesus, daqui a pouco nós esquecemos. E o Espírito Santo foi influenciando, agindo, inspirando para que eles pudessem então fazer esse controle, essa narrativa do que Jesus falava. E aí eu creio que na hora que eles estavam escrevendo, você, rapaz, agora que eu entendi, agora que a igreja está funcionando, que o reino de Deus está instaurado, que o Espírito Santo desceu, olha só como é que faz sentido o que ele falava, que a gente não conseguia entender na hora. Jesus falou assim, para onde eu vou, vocês não podem ir. Aí Pedro, mas que lugar é esse? A gente lendo o texto, sabendo que logo depois Jesus ia ser crucificado, dá vontade de dizer, mas Pedro, tu é orelhudo mesmo, né, rapaz? Como é que você não sabe? Você não sabe que Jesus vai morrer? Não, eu não sabia que Jesus ia morrer muito em breve, não. Então, depois que as pessoas foram entender, quer dizer, quando Jesus falou que para onde ele ia, eu não podia ir, porque ele ia para o Pai, está junto ao Pai. Olha só. Leia aí para mim, João 15, Marcelo, você está no mesmo capítulo, lê o versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Olha só, a ação determinante do Espírito Santo sobre a vida dos apóstolos, para que eles pudessem fazer o registro dessas parábolas, e que a gente entende também que nós precisamos dela para a correta interpretação. Nós vamos fazer uma atividade aí agora, né? Você que está em casa, faça também. Vou pedir aí alguém abra aí, leia para mim Lucas 20, de 9 a 18. Vamos ler uma parábola, e nós escolhemos essa parábola porque ela não vai ser estudada na revista, tá? Então, hoje é um princípio sobre as parábolas, e nós vamos já pegar uma que não vai ser analisada entre as que estarão na revista. E é uma parábola interessante. Lucas, 20, de 9 a 18. Quem achou aí? Então Jesus passou a contar ao povo essa parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou a alguns lavradores e ausentou-se por longo tempo. Na época da colheita, ele enviou um servo aos lavradores para que lhes pegasse parte do fruto da vinha. Mas os lavradores que o espancaram o mandaram embora de mãos vazias. Ele mandou outro servo, mas a esse também espancaram e o trataram de maneira humilhante, mandando-o embora de mãos vazias. Enviou ainda um terceiro, e eles o fez. Então o proprietário da vinha disse: que farei? Mandarei o chamado, quem sabe respeitará. Mas quando os lavradores ouviram, combinaram uns com os outros, dizendo: este é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. Assim, lançaram-no fora da vinha e o mataram. O que lhes fará então o dono da vinha? Virá, matará os lavradores e dará a outros. Quando o povo ouviu isso, disse que isso nunca aconteça. Jesus olhou fixamente para eles e perguntou: então, qual é o significado do que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Todo que cair sobre essa pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Olha só.
Parábola de Jesus. Tem lição aqui para a gente ficar trancafiado aqui uma semana estudando essa parábola, gente. Mas eu queria que os irmãos, primeiro, parem um tempinho, depois da leitura da Tânia, qual que é a intenção de Jesus com essa parábola? Qual que é a interpretação que você dá para ela? Pensa um pouquinho. Enquanto você está pensando, aproveita e pensa pelo menos num versículo que você pode associar com a intenção dessa parábola que colabora com a ideia dela. Entenderam qual que é o exercício? São dois. Qual que é a interpretação que você está? Diante dessa interpretação, pense em um versículo que você possa associar ao conceito dessa parábola. Vou dar 2 minutos. Nossa, 10 para as 11. Não começou 10 e 10, né? Começou 10 e 10. Tô lascado. Kel. Tá, espera. Tá. Conseguiram, meus irmãos? Qual que é a intenção dessa parábola? Um de cada vez, não vou escolher. Qual é o conteúdo, gente? Rápido, senão não vai dar tempo. Jesus está falando dele. Uma espécie de juízo sobre aqueles que o rejeitaram. É mais ou menos nesse sentido. Muito bem, Lázaro. Para estagiário, você está 6,5, né? Eu já falei com o Lázaro. Ele está fugindo. Eu vou fazer dele pastor. Está amarrado. É desses que eu gosto. É desses que falam que está amarrado sem força. É desses aí que eu gosto. Muito bem. O que mais? Que versículo a gente pode associar com esse texto, então? Quem lembrou de um versículo? Senão não vai dar tempo, gente. A lição é... Mas esse não pode. Veio para os seus, mas os seus não. Muito bem. É mais ou menos isso. Nós vamos ver daqui a pouco isso, porque a intenção nossa não é trabalhar esse texto. É como um exercício. Tá ok? Eu queria fazer agora... Você tem 2 minutos para fazer uma outra atividade. Presta bem atenção. Você vai criar uma parábola agora. Ela deve ter aplicação prática. Ela não pode ser explícita, né? Para vocês, a parábola da Tânia, né? Para você ser mais santo, você tem que orar e ler a Bíblia. Isso não é parábola. Isso é parte de um sermão, né? É outra história. Ela não pode ser explícita e ela tem que ser criativa. 2 minutos. 2 minutos. Isso é, põe a cabeça para funcionar aí. Tá vendo? Então, olha lá. O Guilherme, pode passar para frente Não está conseguindo passar para frente? Então, pense aí numa parábola. Eu tenho uma. O que aconteceu comigo? Aconteceu comigo.
Alguém conseguiu pensar uma? Ninguém pensou uma? Pensa numa criança em toda a sua simplicidade, conversando com alguém sobre o desejo do seu coração. Uma coisa simples, gente. A gente deve ser igual a criança quando ora a Deus. Não é? Existe um paralelo com o cristão mesmo, com mais idade, careca. Ué, o Marcelo viu, mexeu na cabeça do colo dele. Ela tem muita diferença. Gente, eu estou contando essa. Quando eu estou preparando a lição, eu lembrei do Vinícius, filho do João Marcos, aquela família nossa, do missionário que está cuidando lá de Botelhos, né? Inclusive, uma notícia maravilhosa. Sexta-feira saiu o decreto: Botelhos não podia abrir igreja, pode abrir igreja, nós vamos abrir a congregação lá. Glória a Deus, estou muito feliz. E o Vinícius, ele orou pedindo a Deus ele pediu para o pai o skate. Aí o pai falou assim: infelizmente papai não pode te dar o skate agora. Aí ele falou assim: pai, eu posso, o senhor acha que está errado eu orar pedindo a Deus um skate? Não está errado não, meu filho. Deve orar. Ora a Deus pedindo se você quer tanto skate. Isso tem 10 dias. Quando eu e o Luciano fomos comprar o brinquedo, a gente viu o skate, eu e o Luciano falamos assim: olha, é esse aqui o brinquedo. Eu tinha certeza que era aquele. Certeza não tinha muita não, porque eu fiquei com medo dele cair e dar problema para mim. Mas eu falei assim: é esse brinquedo que eu vou levar para o Vinícius. Gente, eu fiquei muito emocionado quando o próprio pai, emocionado também, pastor, deixa eu contar uma coisa para o senhor. O Vinícius aí contou essa história. Olha só como é que são as coisas. Então, aí eu fiz minha parábola. Né? Muito bem, vamos continuar. Como interpretar, então, a parábola que eu gostaria que os irmãos, então, de tudo que nós conversamos, levasse isso para a sua casa? Antes de ler uma parábola ou qualquer texto da Bíblia, qual deve ser a nossa primeira ação? Orar. Ore a Deus pedindo que Deus o capacite para ter o discernimento pleno da vontade de Deus, revelada através do texto bíblico. Porque por nós mesmos nós não damos conta. E a gente pode chegar a conclusões erradas. É por isso que tem tanta igreja. Né? É por isso que tem a milenista, pós-milenista, pré-milenista, tem tanta coisa aí, né? Os arminianos, calvinistas. Por quê? E a palavra de Deus é uma só. Né? Eu não vou nem colocar valor de juízo em relação às interpretações. Eu acho que muitas dessas pessoas são sinceras na defesa de suas teses. Mas a palavra de Deus é uma só. A verdade é uma só. Né? Diz a piada que Jesus voltou e foi subir aos céus um pós-milenista, um pré-milenista e um amilenista. E um olhou para o outro, você não que falei que ia ser desse jeito? Não, eu que falei que ia ser assim, né? Que no final que Jesus vai voltar e a igreja dele vai ser resgatada. Então, primeira coisa, ore a Deus. Segunda coisa. E aí, meus irmãos, eu acho que é fundamental, por isso que eu falo que eu tenho muita birra de caixinha de promessa em casa de crente. Só tem a promessa. Não tem o contexto da promessa. E esse que é o grande problema. Você se apega à promessa sem conhecer o contexto dela. Conheça o contexto bíblico. No caso da parábola dos lavadores, o contexto começa um capítulo antes. No verso 28 a 40. A entrada triunfal de Jesus. Vocês lembram do texto? O texto famoso, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Logo depois, ele faz o seu lamento pela situação da cidade. Olha só. A partir de então, depois da purificação do templo, ele passa a ensinar no templo. Então, os líderes, imagina a situação dos líderes religiosos. Ele entra de forma triunfal. Qual que era a frase que o pessoal falava? Um de cada vez? Hosana ao que vem em nome do Senhor.
os líderes religiosos, nós vamos deixar isso aí? Aí, depois que ele lamenta, ele faz o expurgo do templo e começa a ensinar no templo. O que os líderes religiosos falaram assim? Nós vamos deixar essa situação? Nós vamos perder nossa boquinha. É exatamente isso que eles pensaram. Nós vamos perder nossa situação. Aí, a partir de então, os líderes religiosos, do capítulo 20, do verso 1 a 8, fazem o quê? Questionam a autoridade de Jesus Cristo para fazer o que ele tinha feito. Como resposta a todo esse contexto, Jesus conta uma parábola. Olha como é que tem muito mais sentido a parábola quando você entende o contexto. E aí, queridos, não é só uma parábola. Essa é uma regra de ouro da hermenêutica saudável da palavra de Deus, da aplicação, da interpretação do texto bíblico. Você não pega um texto bíblico isolado, um versículo isolado, e fala, e a partir daquele versículo isolado, você faz uma declaração teológica, afirmativa. Porque você pode estar falando muita bobagem. Porque se você pegar um contexto isolado, a Bíblia diz, não há Deus. Só que o contexto disse o nécio em seu coração, não há Deus. Se você pegar a frase isolada, até a Bíblia fala que não tem Deus. Mas o texto todo fala, disse o insensato, não há Deus. Olha o perigo de você pegar um termozinho isolado. Então, tem essa caixinha de promessa aí ele levantou um pé esquerdo, mal, tudo, a favor do versículo. Aí ele falou, aí ele leu, e Judas foi e enforcou o Senhor. aí, tá vendo? Nunca mais leu, né? É isso mesmo. Bom, então a gente tem que orar, a gente tem que conhecer o contexto bíblico e o ideal é que a gente conheça um pouquinho o contexto histórico. Porque aí você conhecendo um pouquinho o contexto histórico, você consegue discernir melhor a questão do texto bíblico. Por exemplo, o texto desta parábola fala que os caras vão matar o filho, porque ele é o herdeiro. Os campeões na época, daquela época da Palestina, eram de 3 anos. Se o herdeiro fosse morto e você tomasse posse do terreno, com 3 anos você era declarado dono daquele terreno. Olha como é que o contexto histórico da época nos ajuda a interpretar a intenção do autor da parábola em si. Né? Compare contextos paralelos. E eu falo, meus irmãos, uma regra de ouro para os irmãos. Porque o sujeito quer interpretar a Bíblia e vai em Apocalipse. Não, porque ele vai em Apocalipse. Ele quer pegar um texto lá, ele vai em Daniel, porque Daniel é dividido, o livro de Daniel é dividido em 2 partes, né? Tem a parte bonita, que todo mundo sabe, tem a parte depois lá da história, que é um trem difícil. Aí o sujeito vai lá, na visão de Daniel lá, e quer fazer vai do simples para o complexo. Essa é uma regra, meus irmãos, que nos ajuda. Mas isso. Que os textos clássicos, que é aquele texto sobre o qual não há dúvida, nos ajuda a interpretar um texto mais difícil. A chance de você conseguir associar e resolver o seu problema teológico, muitas vezes não está naquele texto. Está em outros textos que falam sobre o mesmo assunto, que são muito mais simples. Então, essa é uma dica preciosa. E repare os aspectos literários. Essa questão dos aspectos literários, meus irmãos, é fundamental não somente para a parábola. Porque a Bíblia é a palavra de Deus, mas ela é escrita por cerca de 40 homens em cerca de 1.500 a 1.700 anos de redação. É muito tempo. É mais do que 3 vezes a história do Brasil todo. Por todo tipo de gente, de boiadeiro a rei, de poeta a pescador. Entendeu? Então, por todo tipo de gente. Então, qual que é uma dica?
perceba qual que é o estilo literário. A gente não interpreta poesia ao pé da letra. Porque poesia é uma figura, usa o quê? Figura de linguagem. Batatinha, quando nasce, esparrama pelo chão. Você não fala, você não usa. É uma poesia, gente. É uma forma lúdica. Então você tem que entender qual que é o contexto literário que você está tratando ali naquele momento. Se é história, se é teologia mesmo, como por exemplo, se é uma carta. A carta de Paulo está falando isso para a igreja de Filipenses. Qual que é o contexto da igreja de Filipe? Ajuda demais para você dar menos uma nota. Tá bom? Nas parábolas é a mesma coisa. Entenda que é uma parábola que usa figura de linguagem. Você não pode usar um negócio ao pé da letra. Por exemplo, na parábola do semeador, quantos tipos de solo caiu? 4. Então, você fala assim, a Bíblia, o Douglas falou comigo outro dia, a Bíblia afirma, pastor, que só 25% das pessoas que você anuncia o evangelho podem se converter. Aí eu falei assim, mas Douglas, ela fala mesmo? Fala, 25%. Mas aonde? Está aqui, pastor. Foi lá, pegou a parábola, falou, está aqui, pastor, tá vendo? São 4 terrenos, você divide 4 por 5, 25%. Então, você, para pegar, se você a cada 100 pessoas que você prega, 25 converte. É isso que o texto está falando, meus irmãos? Não é isso que o texto está falando. Ele está usando uma figura de linguagem. O Douglas não falou isso, não. Ele fala outras bobagens. Essa aí não falou, não. Né? Então, meus irmãos, nós temos que ter cuidado com esse tipo de coisa. É uma figura de linguagem. Né? Como é que será, meus irmãos, que a nossa sociedade encara hoje as parábolas? Como será? Será que a nossa sociedade hoje está preparada para ouvir e aprender sobre as parábolas como verdade para as suas vidas? O que os irmãos acham? Ou não? Eu vi um não aí. Quem falou não? Com as máscaras na boca de ninguém, é um desespero. Você, amor? Por que você acha que a sociedade não está preparada? Ou ela encara de forma sem crédito para as parábolas de Jesus? Praticamente contrário, né? Os princípios de Deus, os princípios bíblicos da sociedade está na contramão. Muito bem. Muito bem. Seriam elas hoje um instrumento poderoso para a proclamação do Evangelho? Olha só, se a sociedade não encara, seriam elas hoje um instrumento? Não? Sim? E por quê? Sim. Por que o sim seu? Você pode contextualizar. Você pode Contextualizar sem banalizar. Olha o desafio da igreja, meus irmãos. A gente tem que contextualizar as parábolas sem banalizá-las, sem afastar o princípio bíblico que está ali expresso, que Deus, através da ação do Espírito Santo, lhe revelou. E você pode usar isso na aplicação para a vida de outra pessoa. Ok? Você se sente desafiado a fazer um mergulho nas parábolas de Jesus? Eu não vou nem perguntar, né, meus irmãos? Porque nós vamos estudar agora mais 16 lições e agora nós vamos pegar a parábola, 16 parábolas até o final do ano e nós vamos mergulhar profundamente nas parábolas, no seu significado e entender mais e melhor a vontade de Deus revelada para nós através das parábolas. A gente vai perceber o quanto ela é viva, o quanto elas são transformadoras, tá? Quando eu estudei sobre a parábola, Jesus falando que ele era a porta, eu fui estudar no contexto judaico, por que ele fala que ele era a porta. Meus irmãos, é um negócio, como diz, não tem preço, nem Mastercard compra um negócio desse. Ok? Muito bem. Consegui correr aqui no finalzinho, deu tempo, né? Queridos que estão em casa,
espero que os irmãos também se sintam desafiados a fazermos esse mergulho. Aos presentes, eu vou pedir... Nicole, me dá aí um livrinho aí, ó, mostrar. A Nicole providenciou, meus irmãos. Olha só que carinho. Essa Nicole é melhor que 13º. Nós preparamos para as pessoas da nossa igreja, a Nicole fez com muito carinho, este livrinho que é da nossa igreja, para você anotar as reflexões da escola dominical, sermão de domingo à noite, e também anotar seus pedidos, os pedidos de oração de outras pessoas. O seu você não precisa, que você sabe, né? Mas os dos outros, para você não esquecer, no seu momento devocional, você pode fazer isso, né? Então, ficou um custo de quanto? R$4. Então, eu vou, se você quiser, por favor, uma oferta de R$4, R$5, para que a gente possa repor a despesa da igreja nisso aí, e você pegue aí, eu tenho certeza que vai ser útil na sua vida, tá bom? Nós temos ainda revistas da Escola Bíblica Dominical, ok? Se você ainda não pegou, semana que vem a gente está dando continuidade. Muito bem, o Guilherme pediu para eu avisar que, por causa do problema que teve aí, né, vai ser gravado e vai ser colocada essa aula no Facebook. Então, o pessoal do Facebook poder assistir, quem não tiver acesso ao Zoom, poder assistir pelo Facebook depois. Combinado? Tudo certinho? Vamos orar então? Eterno e soberano Deus, nós louvamos, bendizemos o teu nome, agradecemos ao Senhor o privilégio de estarmos aqui. Obrigado, ó Pai, pela tua palavra. Obrigado, ó Pai, pela ação do teu Espírito sobre as nossas vidas, para que possamos aprender mais profundamente a tua vontade revelada nas parábolas, ó Pai. Nos permita que ao final desta caminhada possamos ser um pouco mais parecidos com o caráter de Cristo Jesus, ó Pai. Muito obrigado por essa manhã. Leva-nos para os nossos lares e que possamos à noite estarmos aqui reunidos para louvar e engrandecer o teu nome. É no nome santo e precioso de Jesus Cristo que nós oramos agradecidos. Amém. Querido, você que está em casa, que puder se sentir confortável, venha para o culto à noite. Deus abençoe a todos.